Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. E para vocês terem uma ideia, o tamanho de Coríntio era hoje 500 mil habitantes, tamanho de Londrina, Maringá, mais ou menos. Muitos de vocês conhecem. Cidade grande, cidade com 2 portos. Portos tanto na região leste como na região oeste. Mas acredita-se que os cristãos e cristãs da cidade de Coríntio eram poucos na época. Então era uma comunidade pequena e jovem ainda. Mas essa comunidade já começava a sofrer as tensões da pressão das pessoas querendo participar do corpo de Cristo. Tantas pessoas chegando de tantas classes sociais, raças, culturas diferentes. E como é do ser humano, começou-se os julgamentos, começaram-se as comparações, começaram-se as valorizações. Faz parte da natureza humana, não é verdade? Começaram-se a fazer grupinhos dentro da igreja, onde uns valorizavam e davam importância a alguns, e aos outros nenhuma importância. Imagine a cena, então, porque a gente sabe que esse texto, essa carta, foi escrito há mais de 1960 anos. E parece um tema tão atual, não é verdade, e útil para nós. Por quê que é atual e útil? Porque, infelizmente, no mundo, gente, a maioria das pessoas medem a importância da pessoa pelo volume de dinheiro, pela classe social, pela aparência, pelo trabalho, enfim, outras, vamos dizer, outros critérios semelhantes. E dentro dessa realidade desequilibrada, desfocada, desestruturada, nós temos o desafio de manter vivo a Igreja de Cristo nesse mundo. Por isso, irmãos, esse corpo, essa igreja tem que estar completa, tem que estar forte, tem que ser apresentado todos os dons e talentos que o Mauro falou hoje na escola dominical. E o apóstolo Paulo só podia estar inspirado por Deus para, nessa carta, fazer um paralelo, uma semelhança, uma comparação entre o nosso corpo e a valorização que nós damos aos nossos membros para o corpo de Cristo. E a valorização que cada membro tem dentro desse corpo. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, se já estiverem também, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 26. Todos lá? Vamos lá. Versículo 12, do capítulo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo fomos todos nós batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber a um só Espírito. O corpo não é feito de um único membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Deus dispôs cada um dos membros no seu corpo, conforme, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Meu irmão, minha irmã, qual é o membro mais importante do seu corpo para você? O cérebro, coração, pulmões, olhos, mãos, pernas. Difícil, né? E o membro menos importante, que se tirassem do seu corpo, você não sentiria falta. No meu caso é o cabelo, mas eu sinto muita falta deles. Mas brincadeira à parte, se para qualquer membro do nosso corpo, irmãos, sentimos falta porque achamos importante, imagine no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, a importância que cada membro tem para manter esse corpo vivo, puro, forte e em crescimento. Meu irmão, minha irmã, você é muito importante como membro do corpo de Cristo. Não se abale, não se curve, não se dobre às dificuldades que a vida e o mundo impõem. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos coparticipantes da promessa em Cristo. Vocês acham isso pouco? Que isso não tem valor, que não tem importância? Tomem essa promessa, irmãos. Tomem posse dessa promessa. Porque senão fica inútil o sacrifício de Cristo por nós, gente. Embora sejamos diferentes, e muitas vezes somos muito diferentes, a gente precisa compreender que isso é bom, que isso é positivo. A gente precisa compreender que fazemos parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. E precisamos aprender a conviver um com os outros, respeitar o jeito de cada um. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora que nós precisarmos socorrer um ao outro, a gente conhece um ao outro, e juntos, não sozinho, a gente consegue fazer um ambiente que possa ser favorável a todos. Não favorável a uma pessoa, mas favorável a todos. E vou dizer mais, irmãos. Não existem membros melhores do que os outros. Todos têm seu valor e precisam ser respeitados. Porque, irmãos, dentro de um corpo e dentro dessa igreja, quando um membro começa a passar necessidade ou está doente, essa necessidade ou essa doença passa para o corpo todo. Por isso que todos são importantes no corpo de Cristo. O ser humano é um ser total. Nós temos a bênção de podermos interagir com o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? O nosso corpo não é algo que possuímos, é algo que somos. E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o interessante de tudo é que na igreja não é um amontoado de corpos. Nós não podemos se comparar com uma manada ou um bando de animais. Uma massa sem sentido, sem direção. O corpo de Cristo é formado por pessoas. Pessoas que vêm com suas histórias, com as suas vitórias, com as suas derrotas, com as suas diferenças, com as suas marcas. Marcas que estão no corpo todo. Marcas de dores que precisam ser tratadas e precisam ser curadas. Sabe aonde? Na comunhão. Marcas que trazem alegria, vitória e precisam ser compartilhadas para que a gente possa se fortalecer na fé, na esperança, no amor. São momentos vividos que devem ser feitos em conjunto para que virem bênçãos. E essas bênçãos, irmãos, sejam boas para nós
e para muitas pessoas que talvez a gente nem conheça ainda. A vida de cada membro reflete na vida da igreja. O bem-estar de cada membro determina a saúde do ser humano. Quando desanimamos, irmãos, afetamos e desanimamos a igreja também. Porque a apatia de uma igreja, dos membros de uma igreja, torna-se a igreja doente. E a igreja, para caminhar, precisa de todos os membros fortes caminhando junto, mostrando seus talentos, seus dons. Para quê? Para a honra e glória desse reino, o reino de Deus. Todos nós somos importantes, sabe por quê? Primeiramente, pela nossa origem. Somos criação de Deus, criados à semelhança, a sua imagem e semelhança. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e exclusivos de Deus. Povo exclusivo de Deus. Gente, se isso não te toca, se não te fortalece, se não te dá coragem, o que mais vai te fortalecer, gente? Ser campeão da Sapucaí? Gente, todos somos importantes. Somos importantes porque, além de sermos um povo exclusivo de Deus, fomos batizados em um único Espírito. Por isso, hoje fazemos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Esse corpo é formado realmente por muitas e diferentes pessoas, porém todos iguais perante Deus. A diferença, irmãos, não nos exclui do corpo. Pelo contrário, nesse caso, a uniformidade deforma e a diversidade harmoniza o corpo. É incrível, não é? Todos nós também somos importantes pela nossa participação, pelos diferentes trabalhos e funções que a gente desempenha. Mas o importante é que todos compartilham a mesma fé. Se todos fôssemos iguais, onde estaria a diferença? Se todos fôssemos iguais, onde estaria os questionamentos, onde estaria a reflexão e onde estaria o crescimento? Se todos fossem iguais, o que eu poderia aprender com você e o que você poderia aprender comigo? Nada, porque se somos iguais. Deus é quem coloca cada um no corpo com a função de satisfazer a vontade dele. Nossa importância se vê no fato de estarmos no corpo para cumprir a vontade de Deus, não a nossa vontade. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu venho pedir perdão por mim, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos evangelistas dessa igreja que em algum momento a gente falhou. Falhou em não dar devida importância, não te valorizar. Nos perdoe se nós fomos pedra de tropeço, porque também nós temos as nossas falhas. E de também não estarmos presentes, às vezes, nos momentos tão difíceis, emocionais, espirituais e até mesmo financeiros. A gente pede perdão. Mas peço também aos membros que nos ajudem, a trabalhar nessas necessidades que todos sabemos. Porque esta grande família em Cristo, que vai abrir suas portas, que vai fazer sua família servir ao Senhor, que ela está comprometida a viver para Deus, falando como Ananias, eis-me aqui, apresentando-se, e valorizar um ao outro, importando-se e dando importância a cada irmão, com certeza nós vamos vencer Curitiba e o mundo para Cristo. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find.